Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre a nossa série, né? Sobre os pontos do calvinismo, as doutrinas da graça, e nós estamos falando ainda sobre a depravação total. Naquele outro vídeo que eu falei sobre as evidências da depravação total, eu utilizei alguns exemplos do mundo das artes, né? Especificamente da literatura brasileira. Usei a letra de uma música da Elis Regina e dois escritores da literatura brasileira. Só que hoje eu vou falar um pouco, escolhi um caso aqui na palavra de Deus para evidenciar que a depravação do nosso coração ela é total. O nosso coração ele é sempre inclinado para o mal, porque o pecado habita em nós, o pecado habita na nossa carne, ele mora em nós, ele reside em nós. Então, o que nós precisamos conhecer é nós mesmos. Nós precisamos conhecer que, muitas vezes, o que nos motiva a falar, a pensar, a agir como nós agimos é o pecado que está em nós, que está na nossa carne, no nosso corpo humano, porque somos humanos e somos pecadores, desde quando nós fomos concebidos dentro do ventre da nossa mãe. Como lá diz o Salmo 51, Davi diz, né? Em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então aqui eu escolhi um texto do Evangelho de Mateus, e vou ler aqui para a gente analisar nesse momento como uma evidência de que até mesmo na nossa boa intenção, na nossa boa ação, existe a mancha do pecado nessa boa intenção, nessa boa ação. Porque no primeiro vídeo, quando eu fui falar sobre as evidências da depravação total, até mesmo o bem que nós fazemos, ele carrega essa mancha, carrega esse estigma do pecado que acompanha a nossa vida, acompanha o nosso existir enquanto seres humanos nesse mundo caído. Então o texto que eu escolhi aqui está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Só para contextualizar aqui, esse texto ele é registrado por Mateus logo após a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles mesmos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí todo mundo calado, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus até elogia Pedro, né? Que diz para Pedro: pois é, Pedro, Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu foi quem revelou isso a você. Esse é o contexto anterior a esse texto que eu vou ler aqui, ó, que está registrado em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então aqui nesses 3 versículos nós temos o relato de um homem que é Pedro, falando para Jesus uma coisa que estava servindo para o propósito de Satanás. No entanto, o que foi que motivou Pedro a dizer isso a Jesus? É isso que eu quero estudar e analisar nesse momento com você aí que me assiste. Eu li alguns comentários sobre esse texto aqui, e isso aqui é um texto complicado de ser interpretado, porque quem fala que é Pedro ou é Satanás? A gente vê nos evangelhos que Jesus foi tentado face a face por Satanás, quando ele foi para o deserto.
Depois de ter jejuado 40 dias, ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado por Satanás. Então, Satanás falava a Jesus, mas nesse texto específico, quem falou foi Pedro. A gente também vê um outro momento em que o próprio Satanás fala com Jesus, quando Jesus vai expulsar o demônio, e aí uma legião de demônios que estava em um homem, acho que é o endemoniado Gesareno. Os demônios dizem para Jesus assim, bem sei quem és, o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Então ali fica específico, claro e bem nítido que eram os demônios que estavam falando com Jesus. E no outro caso da tentação no deserto, o próprio Satanás, o diabo, falou para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O próprio Satanás falava, mas aqui nesse texto que eu acabei de ler com vocês, é Pedro quem fala. No entanto, quando Jesus diz assim, arreda-te, Satanás, vai para trás de mim, Satanás, sai da minha presença, Satanás. Jesus estava falando para o próprio Satanás, porque o Pedro, que estava aqui cometendo esse pecado estava servindo ao propósito de Satanás, que era o quê? Tirar Jesus do caminho, tirar Jesus da missão que ele veio cumprir aqui nessa terra. E igualmente lá, na tentação do deserto, é dito aqui, se tu és o Cristo, se tu és o Messias, por que tu vais sofreres? Por que o Senhor vai sofrer? É o que Pedro estava falando aqui. Não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer, porque tu és o Messias. Tu és Cristo, como eu disse, contextualizando aqui, Pedro havia acabado de falar com uma clara revelação do Espírito Santo que Jesus era o Cristo. E Pedro sabia que Jesus era o Cristo. E aí ele diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Isso não vai te acontecer, o Senhor não vai sofrer, porque o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. E esse pecado de Pedro estava servindo a quem? Ao diabo, a Satanás. Por isso que Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E aqui é a ambiguidade que existe nesse texto. Quando Jesus diz isso, não é um consenso entre os exegetas que Jesus está falando isso para Satanás ou para Pedro. Porque Satanás cogita das coisas de Deus. Por isso que Satanás tentou tirar Jesus do caminho. Porque Satanás sabe que Jesus vai esmagar a sua cabeça, como está lá prometido no Gênesis, né? Que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás cogita das coisas de Deus, mas Pedro não. Pedro cogita das coisas dos homens. Então aqui há esse ponto difícil de ser interpretado aqui. Que Jesus fala para Satanás, mas também fala para Pedro. Que Pedro cogita das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus. Pois bem, dito isso, analisando um pouco aqui esse texto, agora eu pergunto para vocês, para mim também, para a gente refletir. Qual foi a motivação, de onde surgiu esse pensamento que se transformou numa fala de Pedro para Jesus, repreendendo ele e falando, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Não, Senhor, isso não pode te acontecer. Tenha misericórdia de ti. Misericórdia a ti, Senhor. O que foi que motivou Pedro a falar isso? Será que não foi o amor que Pedro tinha por Jesus? Será que não foi uma motivação positiva, uma motivação de carinho, uma motivação de pensar, não, eu amo tanto o meu mestre, ele me ensinou tanto, eu não posso perdê-lo, ele está falando que vai morrer, ele está falando que vai sofrer, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele morra, eu quero que ele continue aqui comigo. Então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai sofrer. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Só que é uma boa intenção. Isso aí partiu
de um coração amoroso, de um coração que ama o seu mestre. Então Pedro amava Jesus e ele demonstrou aqui que até na sua boa intenção, até no seu amor, até na sua demonstração de carinho e de afeto, tem o pecado. Quando eu disse no primeiro vídeo sobre as evidências da depravação total, eu disse que até o bem que nós fazemos, até uma coisa boa, a caridade, até a nossa boa intenção, a nossa boa ação, se ela não é feita para a glória de Deus, e se a motivação por trás disso não for a glória de Deus, a fé, como eu disse lá, que tudo que não provém da fé é pecado, se a motivação de eu fazer alguma coisa não for a glória de Deus e não for a fé, eu estou cometendo pecado, mesmo fazendo bem. Aqui Pedro estava demonstrando o seu afeto por Jesus, porque Pedro não queria que Jesus sofresse. Pedro não queria que Jesus morresse. No entanto, isso foi pecado, porque isso serviu ao propósito de Satanás. Então Jesus, como Deus, porque Jesus era 100% Deus, ele identificou imediatamente que aquele pecado de Pedro estava sendo utilizado como uma armadilha de Satanás para tirar Jesus do propósito, tirar Jesus do caminho. Porque é bem claro aqui no texto que Jesus começou a explicar que era necessário ele ir para Jerusalém, ou seja, era algo necessário. Era preciso que isso acontecesse. Foi para isso que Jesus Cristo veio aqui, pisou aqui, foi para morrer, foi para sofrer. E durante o seu caminho, durante a sua jornada, muitas foram as armadilhas, as ciladas do diabo, de Satanás, para tirá-lo do caminho, para tirá-lo do propósito. E aqui a gente vê claramente que Satanás utilizou o pecado de Pedro. Pedro pecou, não foi Satanás quem pecou aqui. Quem cometeu esse pecado foi Pedro. Mas foi um pecado cometido com uma boa intenção. Por isso que alguém até diz, né, que o inferno está cheio de boa intenção. Não adianta ter boa intenção. Não adianta essa boa intenção se tornar um comportamento, como aqui se tornou um comportamento. Pedro falou. Ele não apenas teve boa intenção, ele fez. Ele produziu alguma coisa. Fundamentado na sua boa intenção, no seu amor, no seu carinho por Jesus. E isso foi pecado. Então, o que nós estamos querendo fazer aqui, estudar a depravação total, é mostrar que na nossa boa intenção, nas nossas ações boas, existe a mancha do pecado. Quando isso não está de acordo com a vontade, quando isso não está sendo feito mediante a fé, quando isso não está sendo feito para a glória de Deus, é pecado. Como eu disse, uma pessoa vai fazer um hospital, vai construir um hospital, e o hospital servir aos pobres, para quem não tem condição de pagar, exame, tratamento médico e tudo. Se aquilo ali não for feito para a glória de Deus, está sendo feito um pecado. Então a depravação total, quando nós vamos estudar, analisar o que ela de fato é algo tão profundo, tão mais íntimo do coração, da existência humana, que nós precisamos identificar que até o ato de respirar, quando a gente respira, nós inspiramos o oxigênio e expelimos uma parte do oxigênio e gás carbônico, nós estamos respirando. Eu estou respirando para a glória de Deus? Eu estou respirando pela fé em Jesus Cristo? Não, não estou. Então eu estou respirando, eu estou pecando ao respirar. Até em respirar eu estou pecando. Por isso que uma pessoa que é cristã verdadeira, ela precisa absorver essa ideia que tudo que ela faz, tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela produz no mundo é para a glória de Deus. Se não está sendo para a glória de Deus, se não está sendo feito mediante a fé, ela está pecando. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que não foi transformada, não nasceu de novo, tudo que ela faz é pecado. Tudo que ela faz é pecado. Ela anda, ela respira, ela trabalha.
tudo que ela faz, ela está pecando. Por isso, ela é uma filha da ira de Deus. Então, a depravação total, o termo total, significa isso mesmo, é totalmente depravada. Tudo que essa pessoa faz, a própria existência dela é pecadora, é pecado. Agora, para a gente ler um segundo texto aqui, para encerrar essa parte sobre as evidências da depravação total. Eu escolhi um texto aqui de Romanos, quando Paulo vai falar sobre a questão... esse aqui é um outro texto também muito difícil de ser interpretado. Existem várias opiniões diferentes sobre esse texto. Mas eu vou ler com vocês aqui para a gente analisar um pouco. E somente Deus, mediante a sua graça, mediante a pessoa do Espírito Santo, pode nos revelar verdades, né, que estão implícitas aqui nesse texto. E a partir do versículo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, quando Paulo já havia tratado no capítulo 1 sobre a impossibilidade do homem se chegar a Deus, que Deus os entregou, que o homem é pecador, ele já tinha falado sobre a questão da lei. No capítulo 5, Paulo disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele falou sobre a justificação, ele falou sobre a lei. E aqui no capítulo 7, ele continuou falando sobre a lei. E aqui, ele vai falar o seguinte, capítulo 7, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. E eu vou ler até o versículo 21. Romanos 7, 14. Paulo dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E aí no versículo 24 ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chegou a uma conclusão de que ele era um desventurado, porque ele queria fazer o bem, mas querer fazer o bem não se torna uma ação, e a ação que se tornava realmente, de fato, uma realidade, era o mal, porque ele diz aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E esse texto aqui, como eu disse para vocês, é um texto que existe muitas discordâncias, porque alguém diz que isso aqui Paulo está falando antes da conversão dele. Outras pessoas vão dizer, como é o caso do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu acabei de ler o comentário dessa parte, o comentário dele sobre Romanos, ele vai dizer que isso aqui Paulo está apenas evidenciando aquilo que ele também falou em Gálatas, quando ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Então a carne é o nosso corpo, é o que me torna um ser humano completamente depravado, totalmente vendido sobre a influência do pecado. Isso aí eu nunca vou deixar de ser carnal, porque Paulo diz aqui no começo, né? Porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele ainda é um pecador, eu sou carnal, e a carne, ela faz guerra contra o espírito, é a carne que me faz pecar, porque ele bem diz aqui, neste caso, quem faz isso, ou seja, o mal, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então nós precisamos conhecer isso. O pecado habita em mim, o pecado habita em você, o pecado habita no nosso corpo, na nossa carne. A depravação total, ela precisa ser estudada e ser absorvida essa ideia de que o pecado habita em mim.
E esse pecado, ele nunca vai deixar de habitar em mim. Enquanto eu estiver vivo nesse mundo, que eu não morri ainda, o pecado ainda vai estar dentro do meu corpo, dentro de mim, exercendo alguma influência sobre a minha vontade, sobre a minha intenção. Como a gente estudou aqui o caso de Pedro. Até na minha boa intenção, até no meu amor. Por isso que às vezes não, quase sempre, né, a gente quase não vê nas igrejas reformadas testemunhos. Ah, porque eu consegui comprar um carro, ah, porque eu passei num concurso, ah, porque Deus libertou meu filho das drogas, porque eu orei, porque eu fiz isso, porque eu fiz campanha de jejum, fiz campanha de não sei quantos dias de oração e tal. Por quê? Os reformados, não é que eles não creem nos milagres, não é que eles não se alegram quando Deus faz uma obra, quando Deus faz uma coisa tão bonita. O problema é que a maioria dos reformados, a maioria dessas igrejas mais tradicionais, eles absorveram essa ideia de que, por que eu vou contar isso? Será que ao contar isso eu estou dando glória para mim ou eu estou dando glória para Deus? Mas, infelizmente, nós precisamos contar as bênçãos que Deus faz. Né? A gente precisa contar, não, Deus me abençoou, Deus aconteceu isso, mas não porque eu mereço. Esse é o segredo. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, mas porque Deus teve misericórdia de mim, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus curou meu filho, Deus libertou meu marido, minha mãe. Mas quando nós absorvemos essa ideia de que até a nossa boa intenção, o que eu falo, o que eu produzo, o meu comportamento nesse mundo, ele pode estar sendo um pecado. Então esse é o porquê de a gente não ver tantos testemunhos nas igrejas reformadas tradicionais. Então, não que isso não seja importante, porque é importante. É importante, mas, como eu disse, muitas vezes isso é carregado de pecado, de autossuficiência, de autoglorificação. Então, assim, essa parte que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 7, fica evidente que o pecado habita em nós. E quando Jesus disse lá para Pedro, né, quando Jesus estava lá no final da sua vida, lá, que ele estava pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores, ele diz para Pedro, quando ele volta, Pedro está dormindo, Pedro, João e Tiago, né? Ele diz, não pudestes vigiar comigo nem por 1 hora? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa fraqueza nossa é onde habita o pecado, a carne é fraca. É a carne que nos leva a pecar. Então, Jesus ainda dá a dica para Pedro, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então não é apenas orar, é principalmente também vigiar. Como Calvino diz, né? Calvino diz que o principal exercício da fé é a oração. A oração, nós precisamos orar. Todo tanto que nós orarmos é pouco. Então nós precisamos orar. No entanto, precisamos, para não cair em tentação, para enfraquecer a carne, vigiar. Então a vigilância é o quê? Me conhecer. Saber que talvez aquilo que está me motivando a fazer alguma coisa é o pecado, e não a minha fé em Cristo. Por isso que tudo que nós formos fazer, nós precisamos responder a essa pergunta. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Eu estou fazendo isso motivado pela minha fé no meu Salvador, que se entregou por mim na cruz? É pela fé que eu estou fazendo isso? Ou eu estou fazendo isso simplesmente porque eu quero me satisfazer, eu quero sentir bem comigo mesmo? Ou eu estou fazendo isso para a glória de Deus e motivado pela minha fé em Cristo? Então, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos julgar as nossas atitudes, os nossos comportamentos mediante essas duas perguntas. É para a glória de Deus? É motivado pela minha fé? Se não for, muito provavelmente vai ser um pecado. Até o bem que eu vou fazer. Porque é que Pedro andou com Jesus durante muito tempo. Viu Jesus fazendo os milagres, viu tudo. Pedro andou sobre as águas e Jesus estendeu a mão e pegou ele. Mas aqui Pedro vacilou
Pedro, motivado por uma boa intenção, cometeu um pecado que estava servindo ao propósito de Satanás. Então, que fique esse alerta para nós sobre a questão da depravação total. Para nós filtrarmos, para nós identificarmos o mal dentro do nosso coração, dentro da nossa motivação, dentro daquela força motriz que nos faz viver, nos faz pensar, nos faz agir no mundo da realidade. É para a glória de Deus? É movido pela minha fé em Cristo? Então esse é o segredo para a gente entendermos a depravação total. Porque de fato ela é total. Ela alcançou todos os seres humanos e o ser humano por completo. O ser humano em sua completa realidade existencial nesse planeta. Então que Deus possa nos revelar essa verdade e que nós possamos viver sempre em constante vigilância, em constante dependência de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos de que Jesus realmente fale para nós. Para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do mundo, dos homens. Então nós precisamos cogitar das coisas de Deus. Nós precisamos sermos humildes e falar, Senhor, eu não consigo identificar se isso que eu estou fazendo é para a tua glória. Se é movido pela minha fé no Senhor. Me ajuda, revela para mim, assim como o Senhor revelou para Pedro, que Jesus era Cristo, Jesus era o Messias, revela para mim, Senhor, se isso que eu faço, se isso que eu estou fazendo é para a tua glória, é movido pela minha fé em ti, me revela. Eu dependo, eu preciso do Senhor porque eu sou um pecador. Como Paulo diz aqui no texto que nós acabamos de ler, né? Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo tão difícil. Porque cada dia que passa fica mais difícil a nossa luta, não apenas contra o nosso próprio pecado, mas contra o mundo, contra o sistema, contra a ideologia que vive nesse mundo, que nega Deus, que anula as coisas de Deus. Então que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Essa é a minha oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.